Boa noite a todos. Em nome do vereador Abraão, meu grande amigo, saudar a mesa. Em nome da minha assessora Angélica, saudar todos os presentes. Eu não estava preparado para falar, mas, em respeito ao meu amigo Abraão, vou falar algumas palavras. Um pequeno testemunho. As pessoas me veem do jeito seco, o fato de eu pertencer à maçonaria, talvez achem que eu não tenho fé e que eu não conheço nada de religião. Pelo contrário. Eu nasci na década de 60, quando não nos era dado a opção de não ir na igreja, como é hoje. A gente foi batizado, crismado, participou da primeira comunhão, do catecismo, e tínhamos muito mais medo do castigo de Deus do que da mãe, que a vara era pesada. Penso que faz muita falta isso aos jovens. Eu li grande parte da Bíblia, eu li todo o Alcorão, eu li toda a Torá, eu li muita coisa sobre o shintoísmo, o confucionismo, que nem uma religião, sobre o budismo, todo sobre a religião animista, e um livro maior do que a Bíblia, que diz Religiões Comparadas. E tem uma semelhança, Paulo, falar depois do Paulo é muito difícil. Tem uma semelhança entre todos. Todos pregam o bem. O homem que tem uma religião, Abraão, ele é diferenciado. Ele é um excelente pai de família. Ele é um cidadão cumpridor dos seus deveres. E certamente é um político que não vai se deixar corromper, vai fazer o papel dele. E de todos os livros, no meu entender, a Bíblia é o mais completo, é um livro de filosofia, é um livro de religião, é um livro de costumes, é de tudo. Paulo falou de Agostinho, que até os 30 anos era um homem mundano, né, Paulo? Viciado no jogo, na prostituição e na bebida. E pela mãe dele, ele conheceu a palavra. E se transformou no bispo de Hipona, no grande doutor da Igreja Católica. Santo Tomás de Aquino, o grande filósofo da Igreja Católica, um livro difícil de ler, extremamente complexo, mas satisfatório. É um livro que dá prazer, nos traz conhecimento, e que muita gente não fala. São Jerônimo, que em 386 se instalou ao lado da Basílica de Natividade e passou 20 anos junto com os rabinos, estudando as línguas semíticas, principalmente o aramaico e o hebraico, para que ele conhecesse profundamente e pudesse traduzir os escritos até então para o que se chama de Vulgata, a primeira Bíblia transmitida por latim. E o primeiro livro que ele traduziu foi Josué, completo, escrito em 1500 a.C., por volta. Que nem se fala nele. Graças a São Jerônimo, a Bíblia chegou até os dias de hoje, como a conhecemos. Porque talvez, se não fosse a dedicação de Jerônimo, de passar 20 anos estudando as línguas semíticas, muito dos escritos no pergaminho teria se perdido. E hoje, graças aos senhores, homens abnegados, homens do povo, a Bíblia continua sendo passada de geração em geração. E quantos doutores nesses 2500 anos, os homens mais sábios, que Deus dá sabedoria, que estão trazendo a palavra de Deus até os nossos dias, Abraão. E nenhum livro deu poder ao homem de usar ele contra o próprio homem, como a Igreja Católica na Inquisição, como o Alcorão. Em lugar nenhum no Alcorão está dizendo que ele é para matar, que não é para respeitar. Muito pelo contrário. Maomé tinha o maior respeito por Jesus, dizia o homem do livro da lei. Que Maomé é contemporâneo, veio 600 anos depois de Jesus. Os homens, em busca do poder, do cego poder, inclusive dentro das igrejas, Abraão, e da minha, a católica, não é diferente. Porque o primeiro cisma começou na Igreja Católica, com Martim e Lutero. Os homens em busca do poder estão sempre se dividindo. Leia a Bíblia, conhece a Bíblia,
mas me parece que pratica muito pouco, porque ela não dá poder a ninguém de falar em nome dela e ser um péssimo pai, ser um péssimo cidadão, ser um político corrupto. E o que mais me envergonha, Paulo, como político, é ver em quase todos os eventos de política ser usado o nome de Deus em vão. Os senhores jamais vão ver um evento de política falar em nome de Deus. Aqueles que estão falando, bradando o nome de Deus, não leram uma palavra da Bíblia, não respeitam, não conhecem nada e muito menos praticam. Mas, para enganar o povo, mas não engana o Criador, fala em nome de Deus, como se fosse os maiores pregadores da palavra e os que mais respeitam. Esses são os piores, são os lobos em pele de cordeiro. Eu quero dizer, Abraão, que quando fui presidente, fizemos também uma sessão solene, e eu diria aos senhores que, infelizmente, eu tenho um filho de 23 anos, participa da igreja. Infelizmente, eu estou vendo na juventude hoje o TikTok, o Facebook, ser na Bíblia. Isso, para mim, que tenho 64 anos, é um problema sério. Por quê? Muita gente acha que o maçom não acredita em Deus. A única exigência para você participar da maçonaria é que você declare que acredita em Deus. O ateu, nenhum ateu vai estar na maçonaria, porque aquele que se diz ateu, se ele não acredita num princípio criador, não acredita num Deus, ele não acredita nele também não acredita na maçonaria, nas suas filosofias. Então, o princípio criador é um freio moral, é um freio na sociedade. Infelizmente, se as cadeias estão hoje cheias, é porque as igrejas estão vazias. E eu vou dizer para os senhores, eu andei por muitos países da Europa, por toda a Itália, que é o berço do cristianismo, basicamente, como disse o Paulo, através de Constantino, e as igrejas estão vazias. Mas as prisões estão cada dia mais cheias. Infelizmente, essa é a nossa verdade. Eu rezo para que a juventude possa voltar para a igreja, porque o último censo do IBGE apontou que tem 18 milhões de evangélicos não praticantes, e de católico nem vou falar, né? A maioria. Isso é muito triste. Abraão, parabéns, muito obrigado pelo convite, e eu espero que Machadinho continue sendo uma cidade cristã. Vi tanto celeuma que deu aquela Bíblia, que eu tive que nas redes sociais defender. Aquilo só traz o bem, não traz mal para ninguém. Aquele que vai lá e senta na frente da Bíblia e lê aqueles salmos, ele vai ser um bom cidadão. Parabéns ao nosso prefeito, que teve essa iniciativa. É uma iniciativa que engrandece a nossa cidade, e poucas têm. Então, obrigado por todos os participantes e obrigado pelo convite.